Então, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser meu dia de blogueirinha de merda. Me pediram pra fazer um vídeo explicando como faz os maravilhosos nachos gastando pouco dinheiro. Então é isso, vamos todo mundo falir a fábrica da Doritos. Então assim, aqui eu já botei 100 gramas de uma farinha de milho, que é uma farinha média e tal, porque ela fica meio crocantezinha. Tem aquelas que são mais finas que também dá, mas eu gosto dessa. Na verdade eu tinha essa já em casa, então eu já peguei essa. E eu botei aqui 100 gramas, mas sei lá, pode ser qualquer quantidade, mais ou menos meio a meio. Eu vou tentar reproduzir agora de uma maneira mais organizada, porque outro dia eu fiz meio de qualquer jeito no olho, então vamos tentar mais ou menos ver. Eu não sei se vai dar certo também, vamos ver. Então tem 100 gramas de milho. Agora eu vou botar 100 gramas dessa maravilhosa farinha ecológica do MST de trigo branco. Então, vamos lá. Apoiem os produtos do MST. Tá, 100 gramas de trigo também. Daí, tem 200 gramas, se eu não me engano, era tipo, sei lá, 1%, 2% de sal. Então ficou umas 2 gramas, umas 2, 3 gramas de sal. Sal qualquer também. Ó, já tem 2. Tá. Um punhado de sal, né? Não é assim científico também. Aí, eu ia usar esse Coloral Vagabundo, que foi o que eu usei da outra vez, que é o que a gente acha na venda. Mas eu me lembrei que eu tenho esse sensacional Coloral Mineiro, de Minas Gerais, né? Terra da comida boa. Então eu vou usar esse. Mas usem o que vocês tiverem à mão. Olha que cor linda. Saudades de Minas Gerais. Aí eu vou, sei lá, botar essa páprica defumada aí também, que fica um gostinho bem gostoso. Gostinho gostoso. Show. Sei lá, coentro. Eu tô jogando meio coisas que eu gosto, né? Mas dá pra usar o que vocês tiverem em casa. Tem esse tempero aqui também que eu comprei num free shop, que tava aqui em casa, tem que usar antes que ele estrague. É isso. Acabou. É o resto. E sei lá. Ah, e pimenta preta. Pimenta preta, claro. Sempre. E aí, um pouquinho de azeite. Sei lá, tipo uma colher, né? Mais ou menos de sopa. E aí vai juntando uma água morna, que eu esqueci de esquentar. Então eu vou ter que ferver uma água aqui pra gente continuar fazendo. Então agora finalmente temos uma... Magicamente a água está quente. E aí a gente pode começar a misturar. Não preciso mais dessa balança aqui, aliás, tirar ela daqui. E aí podia ter misturado antes as coisas pra ficar mais uniforme, né? Antes de jogar os líquidos, mas eu esqueci, então tô misturando agora. E, bom, aí começa a misturar com cuidado, porque depois que isso aqui ficar muito úmido, aí acontece o que aconteceu da outra vez, que eu fui fazer, que ele ficou muito molhado e eu tive que ficar adicionando farinha até o fim da vida, até ele conseguir uma textura. Então eu botei bem pouquinho. Pessoas que têm mais costumes com farinha, que se sentirem assim corajosas, pode botar mais tudo de uma vez só. Mas eu, apesar de eu ter sido padeira nessa vida, eu já fico cabreira. A última vez que eu fiz deu errado. Conforme ele vai botando a água, ele já vai ficando, vai pegando a cor do coloral. E primeiro ele fica essa coisa meio uma farofa, mas ele tem que estar um pouquinho mais de água, suficiente para conseguir. Ele fica um pouquinho, fica uma textura parecida com a massa
pra pizza. Quem já fez em casa vai reconhecer. Porque antes eu achei que ele tinha que ficar meio sequinho e deu errado. Deu errado várias vezes, de vários jeitos. Então agora vamos ver se eu consegui aprender com os meus erros. Ó, aqui tá quase, ó. Começando a ficar do jeito... Porque ela tem que dar pra sovar. Então desse jeito aqui ainda não dá. Mas tá quase. O ideal, né, é fazer isso aqui direto com a mão, mas eu tô com preguiça de fazer, porque fica tudo melecado. Acho que agora já dá pra começar a botar a mão. Mãos limpas sempre, né, então tem que dizer isso. Ó, tá quase. Cheirinho bom. Tem que juntar todas as farofas até que ela fique uniforme. Acho que talvez não preciso nem botar mais água nisso aqui. Será que eu vou acertar de primeira? Nem acredito. É isso aqui que a gente quer chegar, ó. Uma massa que dá pra manusear. Aí primeiro, quando chegar nesse ponto aqui, a gente faz tipo uma bolinha, sei lá. Tipo uma bolinha e deixa ela paradinha aí uns 15 minutos, coberta com um paninho, pra ela hidratar bem a massa. Então, passou 15 minutos, mais ou menos. Tá aqui a nossa massinha. Aí agora é hora de sovar. Ela já dá pra ver que ela absorveu a água bastante. Então, é uma coisa. Tá pesada. Então sova ela. Bah, ó. Tá meio molhada. Que droga. Vou ter que botar mais farinha. Normal, isso aconteceu da outra vez também. Que ela tem que ficar grudando só um pouquinho. Não assim tanto. Então vai sovando esse bicho. Que é normal, ela pegar um pouquinho na mão é normal, mas assim, ela tá muito molhada. Mas a cor tá top, hein? Coloral de Minas. Maravilhoso. Acho que é mais ou menos isso, será? Que cor louca que ficou, parece um barro. Gelo. Se vocês quiserem fazer massinha de modelar também, dá pra usar os mesmos ingredientes. Eu acho que tá legal isso aqui. Tá bem bacana já. Daí, agora o procedimento é abrir. Então pega um pedacinho desse negócio, sei lá, mais ou menos desse tamanho. Faz uma bolinha. E abre com um rolo. Se não tiver um rolo, pode ser uma garrafa de vinho, pode ser qualquer cilindro pesado que vocês consigam improvisar. Então primeiro pega a bolinha, amassa a bolinha com a mão mesmo e vira. Tem que ter farinha para não colar no rolo, claro. E daí, com paciência, ó, as coisas acontecem. Porra, tinha uma aranha no meu rolo, não é possível. Bem branquinha. Ou ela tá suja de farinha? Bom,
Aí a gente ignora que tem uma aranha em cima da mesa e a gente continua abrindo a massa. Que absurdo. Porra, bicho. Sai daí. Sai fora. Olha aí. Não deu muito certo a textura. Ela fica rachando e eu não sei porquê. Talvez na outra ela tava mais elástica, porque a proporção que eu botei foi só de olho e eu tive que botar muita farinha para completar, então eu acho que ela era mais farinha. Ela era mais farinha de trigo do que de milho. Eu vou pegar esse troço aqui, mas pode ser um cortador de pizza, que foi o que eu usei da outra vez, porque eu não me lembrei que eu tinha esse negócio em casa. Eu tô cortando esse aqui, absurdo assim, porque deu meio errado. Não sei se vai rolar esse aqui, fazer o teste. Pelo jeito é simples, mas requer uma certa prática, um certo cuidado. Eu vou juntando eles todos aqui num pratinho, porque aí depois na hora de... ele não ficou tão fininho também. Então talvez meio a meio não seja a proporção ideal. Talvez 1/3 de milho para 2/3 de trigo. Ó, ficou todo estroncho o negócio. Vou tentar resolver agora. Vou botar mais farinha para a massa ter elasticidade, que é uma característica do glúten que o milho não tem. Né? E todo mundo sabe que glúten é uma delícia. Vou botar mais trigo aqui então para ver se eu consigo uma elasticidade maior da massa, pra gente conseguir abrir ela bem fininha. Então botem trigo sem medo de ser feliz. Acabou a minha farinha de trigo branca do MST. Então daqui pra frente eu vou ter que improvisar. Se precisar, aliás, vai para abrir, mas eu vou usar essa outra aí que é de trigo integral. Azar, né? O que eu vou fazer? E uma coisa que é legal dessa massa é que dá para congelar ela e fazer outro dia, se quiser. Já congela no formato e aí depois só descongela e joga na frigideira, que ela funciona bem legal. Da outra vez que eu fiz eu acrescentei tanta farinha de trigo que no final eu tive que botar mais sal porque ficou sem gosto. Talvez isso aqui, ó. Dizer que eu já botei farinha pra caralho e ainda não chegou no ponto. Que saco! Vamos lá. Tá. Já deve estar bacana. Vamos ver. Tentar de novo. Então, uma bolinha. Farinha. Achata bolinha. Dos dois lados. Só que alguma pessoa mais perfeccionista poderia ficar horrorizada com esse jeito aqui de trabalhar. Mas eu acho bonito, ficar rústico. Não é uma máquina que fez isso aqui, é um ser humano, então ele não vai ficar geometricamente exato. Ó, agora a massa tá abrindo mais. O mais fininho que der pra deixar, ela fica mais crocante, fica mais gostoso. Isso
que é legal ter esse rolo aqui é maravilhoso, mas muito já fiz com garrafa de vinho. Garrafa cheia, né? Pelo amor de Deus. Não vamos pegar uma garrafa vazia. Se estiver vazia, bota em qualquer coisa de dentro, uma água. Já fiz isso até com garrafa PET cheia d'água. Funciona igual, às vezes passa um pouquinho mais de trabalho, mas... Ó, agora acho que vai dar. Agora eu tô sentindo uma firmeza. Que merda. Esse grudou. Mas é isso, formatos loucos, não vai ficar triangulinho. Aí a gente faz de conta que isso aqui é um círculo e reparte ele tipo pizza. Agora ficou bem mais legal. Bom, a gente vai aproximando por tentativa e erro. Daí agora pego e faço isso com toda a massa. Se tiver alguém ajudando nessa hora, é legal, porque daí, enquanto uma pessoa abre a massa, a outra já vai jogando na frigideira. Mas se não tiver também, né, fazer o quê? Vocês veem que é isso, né? No início eu falei que era meio a meio trigo e milho. Começou meio a meio, já virou uma de milho para 2 de trigo. Acabou a farinha branca. Então, o trigo integral no meio. Mas basicamente é farinha com água e sal, e se quiser botar algum tempero. Ah, um pouquinho de azeite também. Se quiser botar algum tempero para fazer um charme, pode pôr, mas eu já fiz também só com sal, ele fica gostoso. Só não pode ficar sem sal, né? Porque aí fica sem graça. Então ele é tipo parecido com um chapate, na verdade, né? Aquele pão de acampamento. Ou pão da pobreza, né? Quando só tem um pacote de farinha, água, sal e azeite, ou óleo. O outro eu fiz com óleo porque eu tava sem azeite, não teve galho. Cortes aleatórios. Mais ou menos. Mas aí vocês veem que no final, ó, isso aqui que é o charme dele. Daí ele vai ficar com essas rebarbinhas. Não tem problema. Então agora a parte mais legal, a gente vai fritar ele sem óleo. Ele já tem uma gotinha de óleo na massa. E se tiver uma frigideira antiaderente, ele não gruda. A primeira vez que eu tentei fazer isso aqui, eu usei uma receita que dizia para fritar em óleo fervente. Só que fica muito gorduroso e perde o sabor, fica só com gosto de fritura. Há quem goste, né, mas eu prefiro sentir outros gostos além do óleo. Aí, daqui a pouquinho, ele começa a levantar, ó, fazer umas bolhas. Quando ele começar a dar essas bolhas, aí já dá pra fritar, pra virar. Em fogo médio, mais ou menos, só que tem que estar bem quente a frigideira. Aqui, quando ele começar a ter essas bolinhas, ó, tostadas, é que ele já tá legal. Aí vai do gosto da pessoa, né? Deixar mais tostado ou menos. Ó, ele fica bem parecido visualmente com o tal do nosso concorrente multinacional. Aqui já temos
Muitos Doritos paraguaios que deram certo. Olha o barulhinho de crocante. Sucesso. Esse aqui tá quase. Não façam como eu, não enfiem os dedos na frigideira. Ah, esse aqui até, se pá, podia ter ficado um pouquinho menos. Foi. Aí a gente vai. E aí tem um monte de nossos deliciosos crocantes, salgadinhos. Ó, vamos ver se deu. Esse aqui tá. Esse eu acabei de tirar. Ó, ó lá. Sem óleo.